Queridos irmãos, a paz do Senhor, esta noite nós vamos falar sobre a última lição dessas lições bíblicas, a 13ª lição, ou a lição de número 13. E nós vamos iniciar a nossa lição esta noite, como de prática, com uma oração. Oremos em nome de Jesus. Querido Senhor, eterno Deus, obrigado, Deus querido, por mais uma oportunidade que nos é concedida. Obrigado, Deus, por mais um dia, pelos cuidados, Senhor, pela proteção, pelos livramentos, sobretudo, ó Pai, nos nossos lares, nas nossas famílias e na casa do Teu servo, onde nós estamos nesse momento. Abençoa esta lição da Tua graça. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o entendimento dos ouvintes, para que nós possamos aprender mais um pouquinho, Senhor, da Tua palavra. No nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Queridos, como eu já mencionei anteriormente, nós vamos dar o término dessas lições, né, desse segundo trimestre. Ou seja, nós tivemos nesse segundo trimestre a revista que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E eu lembro muito bem que nós, quando iniciamos com a lição de número 1, que tinha como título Carta aos Efésios, saudações aos destinatários, né? Depois tivemos sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Terceira lição, eleição e predestinação. Quarta lição, a iluminação espiritual do crente. Quinta lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A sexta, a condição dos gentios sem Deus. Sétima lição, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oitava, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição de número 9, o ministério da unidade revelado. 10ª lição, a intercessão pelos Efésios. 11ª lição, atributos da unidade da fé, humanidade, mansidão e longanimidade. Tivemos a lição de número 12, que foi a lição passada, a conduta do crente em relação à família. E a lição de hoje temos como título a batalha espiritual e as armas do crente. O textuário está escrito desta forma, em Efésios 6 e 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Portanto, de antemão, eu já quero dizer que se a batalha ela é espiritual, então as armas com que temos de lutar devem também ser armas espirituais. E no decorrer da lição, nós iremos ler, mencionar, né, até associar algum desses termos que o apóstolo Paulo toma, né, ao escrever a epístola aos Efésios. Vamos para a leitura bíblica. Os irmãos podem acompanhar aí, de mão da sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, dos versículos de número 10 até o número 20. O número 10 fala desta forma: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz e tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui o pastor Paulo fala acerca de Jesus. E na lição de hoje, querido, nós temos um objetivo muito claro, que é o de mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Como já mencionei antes, se a luta é espiritual, se a batalha é espiritual, então as ferramentas com que temos de lutar devem também ser ferramentas espirituais. Observando esta lição, eu lembro que nas lições passadas nós já tivemos trabalhando esse tema, sobretudo acerca das armaduras de Deus, que eu me lembro que o tema era sobre conhecendo a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos de 13 ao 20. Das 13 cartas de Paulo, Efésios é a que mais se eleva por se tratar da revelação bíblica. Essa carta ela ocupa um lugar de destaque entre todas as anteriores. Não que ela seja mais importante, mas ela tem um destaque em especial. Elas são resposta às dificuldades pastorais que envolviam as comunidades cristãs. Então, a carta que Paulo escreve aos Efésios nos transmite uma revelação divina. É uma carta resultado de uma vida de oração. E nessa ocasião, Paulo estava preso, provavelmente em Roma. E aí, quando ele, no decorrer da carta, se percebe isso. Então, é bom que percebamos que Efésio tem muita afinidade com também a carta que Paulo escrevera a Colossenses, não é? Talvez tenha sido escrita após esta, e ambas, né, tenham sido levadas simultaneamente a seu destino pelo cooperador de Paulo, chamado Tíquico. Você pode consultar aí 6, né, e 21, Colossenses 4, 7. Há indícios de que Efésio, alguns comentam sobre isso, né? É a mesma carta aos Laodicenses, mencionada por Paulo, né? Em outras passagens bíblicas, em Colossenses 4,16, por exemplo. Enfim, mas isso não é o detalhe a qual nós iremos nos prender, né? Vou trazer aqui uma reflexão acerca desta lição. O propósito está escrito em Efésios 1, 15, 7, né? Que Paulo vai fazer a oração que anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação de Deus. Não é isso, queridos? E encoraja também a ter uma vida digna no Senhor. Portanto, Paulo também procura fortalecer-nos, né, por meio dessa carta na fé e nos alicerces espirituais, ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, na vida de cada crente. Então, meus queridos, nós vamos aqui para nossa introdução. Vocês podem ficarem atentos que o pouco que eu falar, você também deve entender alguma coisa que servirá para a tua vida. O tema geral da carta aos Efésios é Cristo e sua
igreja. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Aqui já deixa bem clara a palavra inevitável. Quer dizer que essas batalhas, esses conflitos, eles existem. Alguém pode dizer, olha, eu não creio que Satanás exista. Olha só, se você ou eu, se nós cremos na Bíblia, e a Bíblia fala de Deus, do poder de Deus, a Bíblia também fala de Satanás e do poder que ele tem. Certo? Então, uma coisa não apaga a outra. A Bíblia fala acerca de Deus, mas também fala acerca do diabo, que é o inimigo que todo dia trabalha para a destruição da igreja do Senhor. Embora nós saibamos que Deus é muito mais poderoso e o diabo jamais vencerá a sua igreja, ainda assim nós temos que enfrentar as batalhas todos os dias da nossa vida. Tanto é que o apóstolo diz que, ou melhor, o comentarista diz que esses conflitos eles são inevitáveis, quer dizer, não se pode evitar, né? Temos que lutar e resistir esses conflitos, né, que vêm da parte do diabo, né? São as forças espirituais da maldade. E nessa batalha, como diz aqui a introdução, né, a fim de que suportemos os ataques e nos mantenhamos firmes na marcha contra o mal. Os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, que é o que nós veremos nesta presente lição. O primeiro ponto da lição vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Vejam só, todo mundo que vai enfrentar um desafio deve se preparar. Do contrário, não está pronto para enfrentar esse desafio. Assim também, tomando aqui os termos, né, do contexto militar, o bom soldado ele sempre está de prontidão para a luta. Embora ele não saiba, né, o que virá pela frente, ainda assim, eles têm que estar preparados para aquilo que ele sabe que pode acontecer e aquilo que ele nem sequer pensa que vai acontecer. Não é? Então, deve estar preparado, deve estar fortalecido e revestido de uma armadura que o capacite a enfrentar o seu inimigo, né? Que é o seu opositor. Eu acho interessante que Paulo ele toma esses termos, ele conhecia muito bem, porque era da época de Paulo, sobretudo os soldados romanos, e na época Roma tinha um exército bastante forte, bem treinado, em grande número, e Paulo via todo aquele contexto, ele conhecia o contexto da época. Tanto é que ele toma de empréstimo esses termos e alude à vida de um cristão. Afinal de contas, ele tem um cristão como soldado de Cristo. E aí ele faz essas comparações. Embora nós iremos ver um por um o que esse simbolismo significa dentro da igreja. O preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus. Agora, vejamos. É possível que alcancemos ou que obtenhamos esse poder. Mas sem a comunhão com Deus, ele não virá. A Bíblia assegura que isso é possível se nós estivermos em comunhão com o Senhor, porque é através do Senhor que nós nos fortalecemos. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá o poder. Portanto, sem a presença do Senhor, nós não temos esse poder para lutar espiritualmente. E de nós também não existe, porque nós não temos o tal poder. Afinal de contas, nós não devemos de maneira alguma subestimar, né, a capacidade que o diabo tem, mas também nós não vamos extremizar as coisas, né? Tem pessoas que tudo que acontece, que é de ruim, associa ao diabo, sendo que em muitas das ocasiões são consequências das nossas ações. Nós que fazemos uma coisa ou outra e por isso sofremos um dano, às vezes não pensamos naquilo que vamos fazer, né? Sem pensar no que deve acontecer, e então as consequências elas virão, né?
E nem tudo o diabo é culpado, mas nós mesmos temos culpa nessas coisas. Por isso, queridos, precisamos, ou melhor, desculpem, nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Aí tem as referências, João 15:7, né? 1 João 1:3. Então, vamos ler aqui, por favor, João 15:5, ver o que diz aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, nem tampouco nos comentários do comentarista. Que diz aqui 15:5. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui é uma referência forte que vai dar suporte a isso que nós comentamos aqui, né? Portanto, nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Estou falando, né, acerca do cristão, né, do homem que busca enfrentar as lutas diárias, né, as astúcias do diabo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Olha o que é que o comentarista diz. Então, de antemão aqui, é bom que saibamos, eu sei que os irmãos já sabem, mas só para realçar, a nossa vitória está em nos fortalecer no Senhor. Vocês podem consultar aqui Filipenses 4:8, Hebreus 12:14, que todas elas vão aludir a essa questão. É bem verdade que existem pessoas que, se você for falar da Bíblia, né, eles são bastante conhecedoras da Bíblia. Quer dizer, tem uma mente muito cheia de versículo bíblico. Tem pessoas que têm a mente muito cheia, mas em compensação fica longe de obedecer. E o coração também, né, é vazio. A mente né, a todo tempo expressando. Eu acho muito interessante quem conhece a Bíblia. Não estou dizendo que são todos, mas algumas pessoas têm uma capacidade enorme de decorar versículo, de conhecer, até mesmo conhecer a Bíblia, mas só de mente, né? De coração e de obediência está muito longe. E nem sempre, queridos, é bom a gente entender o seguinte, que uma igreja cheia não significa que seja uma igreja santa. Igreja cheia não é sinônimo de igreja santa, né? Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus concedeu a seus discípulos uma autoridade específica, né? Que é a de pisar serpentes e escorpiões. Pisar é uma figura que invoca a posição de vitória, de final de uma batalha que se vence. Então, esse termo pisar, ele figura sobre isso. Então, lutas terríveis são travadas nas regiões celestiais, né? Anjos e demônios se posicionam no campo de batalha. Não há campo neutro no universo. Certa vez disse o C.S. Lewis, ele diz que todo campo no universo é ocupado, né? Seja por forças demoníacas ou forças divinas. Todo o universo é tomado por essas forças. Podemos interferir nessa luta com nossas imprecações, né? E com a autoridade da palavra de Deus, que nos assegura sermos capazes de pisar serpente e escorpiões. Aqui esse poder que nós comentamos há pouco, ele é possível sim, porque nós podemos tudo no Senhor, né? Se estivermos de acordo com sua palavra, obedecendo e também buscarmos, né? Ele nos dá esse poder, nos capacita a tudo isso. Vigilantes em toda oração e súplica. Aqui é bem interessante porque eu posso muito bem orar, né? A Bíblia diz que a oração deve ser contínua.
Não é que eu fico orando direto, acabei a oração, não é isso, a oração ela é cotidiana. A vida do cristão, né, a oração deve ser a mola que vai fortalecer, que vai impulsionar o melhor, né, o cristão. Ela tem que ser constante. Agora, quando eu oro, é bom também que vigiemos, né? Porque oração sem vigilância também não fica incompleta. Oração, vigilância, vigilância e oração. Uma completa a outra. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração, né? Oração contínua, cotidianamente, né? Falando. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Olha só, aqui ele já diz que a oração é uma arma espiritual. Lucas 21:36 é a referência. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Esse clamor que o apóstolo se refere deve estar acompanhado de vigilância. Isaías 59, 1 e 2. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplicas. Abramos aqui a nossa Bíblia, 2 Coríntios 2 e 11, ver o que diz aqui. 2 Coríntios, os irmãos podem, deixa eu consultar aqui a referência, capítulo 2, versículo 11. Deixa eu ver aqui, o que diz? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. É isso? 2 e 11? Então, assim, nós temos que ter essa oração, temos que fazer a oração, mas também temos que vigiar, porque o diabo ele é muito astuto e é perspicaz. Amém, queridos? Vamos agora para o nosso segundo ponto, conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. É o primeiro tópico do segundo ponto. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Quando a gente fala de reino das trevas, né, essas coisas todas, a gente já associa ao diabo. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador, né? A Bíblia, quando se refere a esses adjetivos, quando cita esse adjetivo, ele está se referindo ao diabo, né? Ao inimigo de Deus, ao opositor de Deus e também nosso inimigo. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade. Como que nós podemos discernir a mentira da verdade? Se nós estivermos bem fortalecidos na palavra de Deus, estando atento para aquilo que a palavra cita, nós vamos, aquilo que é de Deus a gente percebe logo. E aquilo que é do diabo a gente também percebe logo. E a gente consegue sentir aquilo que não vem de Deus. Então, uma das suas astúcias é confundir a mentira com a verdade. A segunda é deturpar as escrituras. Quer dizer, as escrituras dizem uma coisa, mas alguém com uma certa tendência tenta desviar aquilo, trazendo para outro caminho. Até parece que aquilo que está sendo dito é verdade, mas não é. É uma deturpação da palavra de Deus. E as pessoas que têm uma lábia muito grande, né, que têm um argumento de convencer, é propício para fazer essas coisas. E não se admire, existem muitos líderes que fazem isso. Pega a palavra
e, de acordo com a sua tendência, desvia para o foco do seu interesse. Porque aquilo que lhe agrada é aquilo que ele faz bem. Dissimular, induzir a dissimulação. Tem aquelas pessoas que são dissimuladas, que fazem as coisas e fazem de conta que não foi ela, não foi ele, né? E aquilo passa tão despercebido. Tem gente que é artista nessas ações. Fazem as coisas, fica com a cara tão dissimulada que se uma pessoa não observar direito, acha que não foi ele ou ela que fez aquilo, ou que não disse aquilo, né? Então, queridos, fazer falsos sinais. Ora, isso aqui a gente observa uma coisa: se os sinais glorificam a Deus, vem de Deus. Se não glorifica, então não é de Deus, né? Se quem faz esses sinais buscam a glória para eles ou para ela, que nem a gente vê por aí, não adianta mentir, que hoje tudo que é feito, o milagre é televisivo para que as pessoas possam ver aquilo, e muitas vezes a glória não é para Deus. Pouco se fala em Deus, né? A glória ali é buscada para homens, para a sua glória, né? Para o seu crescimento de negócios. Fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Uma vez revestido essa armadura, essas coisas aqui podem até nos atacar, mas não é tão forte como se nós estivéssemos despreparados. Essa armadura que Paulo clama para que nós revestirmos é para nos proteger dessas astúcias do diabo, essas ciladas, essas jogadas. Portanto, essa armadura ela vem para nos proteger, para nos livrar, né, dessas tentativas malignas. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que este conflito não é contra carne e sangue. Não são lutas físicas, né? São lutas espirituais. Não se trata de lutar contra o ser humano. Por isso que ele diz não é contra carne nem sangue, né? Mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais, né? Às vezes a gente pode até estar combatendo, mas está combatendo ou lutando com o inimigo errado. Vamos ver aqui o que diz 2 Timóteo 4,7, por favor. O que diz aqui Timóteo 4,7? Vamos fazer essa leitura. 2 Timóteo 4:7. Diz assim a palavra do Senhor, 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? A fé nos tempos de crise ela é primordial para que permaneçamos nos caminhos do Senhor. É bem verdade que ontem, ouvindo a palavra que o irmão Ricardo trouxe, ele falava do dia mau, né? E uma vez eu ouvi um pastor dizendo que é sempre bom a gente adquirir uma certa gordura. Essa gordura que ele falava seria a fé. Porque ia chegar a dia que a gente ia estar bem fraquinho. Mas com a fé que a gente já tinha adquirido, já vinha adquirindo ao longo do tempo, era que dava sustentação para vencer aquele dia, que ele chamava o dia mau. Tem aquele dia que parece que nada dá certo, parece que tudo conspira contra a gente. Esse é um dos dias maus que acontece na nossa vida, né? Mas com a reserva de fé que a gente vem adquirindo por meio da oração, esse dia ele é vencido. Portanto, é necessário que, como diz o saudoso pastor Roque, que já dorme no Senhor, que nos guardemos uma certa gordura de fé, para que nesse dia de sequidão, esse dia mau, a gente possa se alimentar da palavra e vencer esse dia. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes. E aqui eu fiz uma pequena pesquisa, que esse termo hoste é um termo de origem que vem do latim, que significa uma tropa ou um corpo de exército. Originalmente, esta palavra era relacionada como sinônimo de inimigo.
No que tange a ordens espirituais, que é no campo religioso, são exércitos de seres comandados pelo diabo no reino do inferno. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo se refere a essas hostes, né? Que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. Na escuridão, né? Continuemos. Nesta metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Vejamos, isso aqui é tão verdadeiro, irmãos, que se algum irmão ou alguma irmã, ou seja lá eu, coisas que tais, que se estiver passando por algum problema na igreja, ou se esse irmão ou essa irmã for uma pessoa que gosta de conflito, isso tende a tomar toda a área da igreja. Quer dizer, um problema que é individual, ele passa a ser coletivo. Afinal de contas, a igreja, como diz o apóstolo, ela deve ser única, unânime, é um corpo só. Se um corpo não está bem, se um membro do corpo não está bem ou melhor, então significa que vai, de certa forma, afetar o corpo por inteiro. Então, é por isso que tem uma pessoa só que na igreja elas tendem, ele ou ela, a trazer problemas na igreja. Uma coisa que sai do campo individual vai para o coletivo, que é a igreja por completo. Então temos cuidado, né, em saber também nos dar com essas coisas. Então essa luta que acontece se dá tanto no campo individual quanto na área coletiva. As agências das potestades do ar, não é? Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principado, potestade, príncipe das trevas deste século e ordens espirituais, que eu já expliquei anteriormente, da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. E aqui é bom entendermos uma coisa: há uma hierarquia no mundo angelical, seja por parte dos anjos bons e por parte dos anjos maus. Há uma hierarquia acerca disso. Então, primeiro, eles são poderosos. Não podemos de maneira alguma subestimar a capacidade que o diabo tem, porque ele tem poder. E nós só vencemos ele se nós estivermos bem juntinho, né, de Cristo, buscando força diariamente. Os títulos principado, potestade, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exerce domínio. Eles são malignos, são maus, né? São agentes que formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E aqui, muitas vezes, o diabo usa de pessoas para fazer isso, né? Para poder perseguir, para poder maltratar a igreja. Agora também, outra coisa eu deixo aqui um alerta. Às vezes também não é por ser crente, a gente diz assim: olha, estão me perseguindo, Ismael, irmão Cláudio. A pessoa está dizendo isso comigo e tudo. Agora vejamos, eu fiz alguma coisa também que fez com que a pessoa reclamasse, que muitas vezes também é aquilo que eu faço, e a pessoa quer me punir, e eu vou achar que é uma perseguição. Não é, porque aquilo é coisa minha, foi eu que fiz aquilo, né? Então eu tenho também que atentar para essas coisas aí. Eles são astutos. O diabo, se tem alguém que é esperto, né, que é astuto, é o diabo, né? Não menosprezamos o diabo porque ele é esperto, ele é inteligente, ele é perspicaz, tudo isso ele é. Ainda tem tempo para outras coisas. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Maquinam, mas de maneira alguma vai conseguir derrubar a igreja, porque a Bíblia garante que a igreja é do Senhor. E sendo do Senhor, jamais o diabo vai, né, aniquilar a igreja de Cristo, né? Mas, embora saibamos disso, não é bom que nos desleixamos, né? Tentamos e temos que estar sempre alerta contra as ciladas do diabo. Apesar desse imenso império do mal que habita o mundo, a igreja é exortada a não temer. Nós somos incentivados a lutar
e, sobretudo, a vencer. Pois o Senhor da igreja está elevado ao mais alto nível, acima de todos os principados e poder e potestade e domínio. E a igreja pertence ao Senhor. É por isso que a igreja, por mais que sofra, por mais que enfrente batalha, ainda assim a igreja é vitoriosa. Amém, queridos? Vamos para o nosso último ponto. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Não é só uma arma só. Ele diz as armas, né? Então são várias armas que o crente, no caso, o soldado de Cristo, aquele que é salvo na pessoa de Jesus, deve lutar. Não é? E como eu já mencionei, é a terceira vez que eu digo, se a luta, se a batalha é espiritual, então as armas devem ser espirituais também. Há dois temas fundamentais no Novo Testamento, aqui eu trouxe até uma bem rapidinho. Né? Primeiro, como nós somos redimidos por Deus. Segundo, como nós, uma vez redimidos, devemos viver. E aqui, se você pegar o capítulo de 1 a 3 de Efésios, né, do 4 ao 6, a gente vai perceber muita coisa aqui. Então, das 35 diretrizes presentes em Efésios, das 35 diretrizes, aqui foi um estudo que eu fiz. Em Efésios, que ensina como os redimidos devem viver, dessa nós podemos destacar 3 categorias, bem rapidinho aqui. Os crentes são chamados a uma nova vida de pureza e separação do mundo, são chamados a serem santos e irrepreensíveis diante dele, do 1 a 4, né? Andar como é digno da vocação com que foste chamado, 4 e 1. Em verdadeira justiça, santidade, em amor, vida santa e irrepreensível. Segunda, o crente é chamado a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares. Eu acho que foi o irmão Mário trouxe essa lição aqui na semana passada. E vocacionais. Finalmente, o crente é chamado a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que é aqui que nós vamos entrar nesse terceiro tópico, né? A armadura de Deus. O cristão está engajado no conflito espiritual com o mal. Isso aqui é inevitável não ser desta forma. Esse conflito é descrito como o combate da fé. Isso aqui você pode referenciar 2 Coríntios 10 e 4, 1 Timóteo 1, 18 e 19, 6 e 12, e que continua até o crente galgar a vida no porvir, quer dizer, até a volta de Cristo. E quando Cristo não voltar, a nossa luta diária vai ser uma batalha. Então, não nos enganemos, porque isso é real, isso é verdadeiro. A vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo mediante a sua morte na cruz. Foi lá que Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás. Desarmou as potências e potestades malignas. No presente, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder, né? Mediante o poder do Espírito Santo, contra os desejos corruptos dentro de si mesmo, contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações, contra Satanás, suas forças, repudiando os seus males, vencendo suas tentações, morrendo para elas e comandando abertamente os seus pecados. Agora vejamos, nenhum de nós é um extraterrestre. Então, nós habitamos onde todo mundo habita, onde o crente habita, onde o descrente habita, onde o homem mau habita, onde o homem bom habita. Habitam no mesmo ambiente. Ainda assim, nós podemos ser diferenciados, porque nós aprendemos que o crente ele deve ser diferente do descrente. Como assim? Se percebe pelas suas ações, né? Pelo aquilo que ele faz, pelo aquilo que ela faz, pelo modo de andar, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de se comunicar. Então vamos para as armas espirituais indispensáveis ao crente. Aqui eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele toma de empréstimo esse contexto de guerra,
As vestimentas de um soldado e aplica no contexto da vida espiritual de um crente, né? Ou seja, de um servo do Senhor. A imagem que o apóstolo Paulo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. E a expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, se diz que a armadura é completa, então temos que estar munidos de todas essas armas. Não é só uma arma que vai nos proteger, mas todo esse conjunto que forma uma vestimenta que capacita e protege o crente das artimanhas de Satanás. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Não é? Primeiro temos, cingidos os vossos lombos com a verdade. Né? Ele fala aqui do cingir dos vossos lombos, o cinto da verdade. Com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Olha, essa peça que o soldado usa sobre os seus lombos, ela não deve ser uma peça nem muito frouxa e nem muito apertada para não comprometer a mobilidade do soldado. Então a palavra ela não pode sufocar, mas também não pode deixar de maneira tão solta, a ponto da pessoa não saber aquilo que deve ser feito. Então essa armadura não deve ser muito frouxa e nem muito apertada. Tem que dar mobilidade para que a pessoa, né, permaneça andando diariamente, né, sem ser sufocado, né, com a palavra. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo. Esta é a advertência que Paulo dirige a todos os membros do corpo. Franqueza e honestidade nos unes, né? Contendas e motivos escusos nos divide. Então, temos que ter, né, cuidado quanto a isso daqui. Fala a questão da verdade, de não ser sufocado. Vestimenta, né, vestida a couraça da justiça. Trata de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, sobretudo o coração, né? Essa parte da frente do soldado. Refere-se à justiça de Cristo e retidão do soldado no campo de batalha. Então, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Um viver justo é essencial, pois guarda o cerne da nossa vida compartilhada, né? Quer dizer, compartilhada entre os irmãos. Ora, fortalecer-se do poder de Deus é o mesmo que revestir-se de Cristo. Jesus é a verdade. Cingir os lombos com a verdade. Ele é a nossa justiça, a couraça da justiça, né? É Cristo para a sua igreja. Cristo é a eterna salvação aos que obedecem. Não é isso? Vamos para o nosso próximo termo. Calçado os pés na preparação do Evangelho. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade ao soldado. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Eu acho interessante essas alusões, essas comparações, esse simbolismo que Paulo faz do soldado com o servo de Cristo. Vamos ler aqui Romanos, o que diz aqui Romanos 14, 10, 14 e 15. Romanos 10, versículo 14 e 15. Diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso são os pés dos que anunciam coisas boas. É isso que o apóstolo está se referindo, né? O evangelho, aqueles que levam o evangelho do Senhor e com firmeza, com prontidão de um soldado. Tomando, sobretudo, o escudo. Esse escudo aqui ele é primordial, né? O escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Ainda hoje, as forças militares, ele usa esse escudo. Veja que quando tem algum conflito na rua, os soldados, eles se fecham aquele escudo, né, a fim de proteger, né? Na guerra, eles protegiam praticamente o soldado por completo. Aqueles, né, tendem a se agachar para que o escudo protejam todos eles. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Mantenhamos uma esperança confiante na realidade e no poder de Deus. Essa confiança apaga a dúvida. Somos inadequados, é bem verdade. Nossa confiança, porém, está em Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou o que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa aqui, né, é o escudo da fé. Capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, né? Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Então, o capacete da salvação é a palavra, assim como também a espada do Espírito é a palavra. Os pés calçados, que nós comentamos, refere-se à palavra, assim como a couraça da justiça também. O escudo da fé é a palavra, assim como a vestimenta que cinge os ombros. Tudo tange ou, né, vai convergir para a palavra. Mas o capacete, que nós estamos aqui se referindo da salvação, essa salvação nos trouxe nova vida e identidade. Veja que quando alguém se refere a uma igreja, alguém pode até ter falado alguma coisa, mas quando alguém vai citar, diz assim, foi os crentes. Então, o servo de Deus tem uma identidade de crente. Não é o Zé, a Maria ou o João, mas o crente, ou os crentes, ou as crentes. Então, isso é uma identidade que nós temos. Ao guardarmos constantemente nossa identidade diante de nós, como a igreja viva de Cristo, nossa percepção de vida é transformada. Satanás é quem sonha com relacionamentos distorcidos, né? Mas ele não pode obscurecer a mente de uma pessoa a qual compreende o significado completo da salvação usufruída por nós em Cristo, né? Então, o capacete de salvação também serve para nos dar uma mente sã, uma mente entendedora. E, por fim, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta, e significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Acontece, irmãos, que a espada, segundo os estudos que os soldados usavam, não era muito longa. Ela dava de 30 a 35 centímetros. Não é isso? Porque, como era muito corpo a corpo, então ela deve ser curta para também dar, né, tempo da pessoa se defender. A espada do Espírito é identificada como sendo palavra de Deus, inspirada e penetrante. A palavra diz que, né, é uma espada de dois gumes. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, a espada é a palavra de Deus. Essa ferramenta ela é vital e indispensável para a nossa guerra espiritual. E em tudo isso, e em todas as ocasiões, nós precisamos dessa espada. Paulo conclui essa carta com uma advertência. Satanás está lutando ativamente contra Deus. Toda a sua energia está concentrada em distorcer, né, ou em destroçar a unidade da igreja. O inimigo vai tentar mutilar o corpo, introduzir dissensões nas famílias,
corromper o santuário do Senhor. Deus nos equipou com suas próprias armaduras para nos defendermos contra os ataques do inimigo, né? E vestir-nos todas as armaduras de Deus para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo. Portanto, irmãos, todas essas armas que o Senhor nos concedeu é para que lutemos com ela, a fim de que não permitirmos que Satanás venha e possa destruir a nossa vida, porque maior é Deus e é Ele que nos guarda. Que Deus em Cristo nos abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Amém.